Boa tarde, bom dia, boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Hoje celebramos o dia de Pentecostes, e acabamos assim o tempo pascal. De algum modo fica uma certa tristeza, não é? Já acaba o tempo pascal. No entanto, esta festa de Pentecostes é uma festa que nos acompanha o ano todo, porque quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, foi precisamente para os acompanhar, para nos acompanhar a cada um no nosso caminhar diário na igreja, na nossa vida diária. Por isso, não é um dia triste, não é uma despedida, é realmente um dia em que tudo começa de novo, até porque o Espírito Santo tem a força para fazer tudo novo. Para alguns, talvez, ouvir falar do Espírito Santo é algo que não saberiam definir nem explicar, e realmente não é para explicar, é sobretudo para experimentar a sua força, o seu amor, a sua esperança, os frutos que o Espírito Santo derrama sobre nós quando abrimos o nosso coração a Ele. Eu convido-vos a não tentar entender as coisas de cabeça, mas sim a fazer a experiência viva que Deus nos quer oferecer, tal como ofereceu aos apóstolos. A primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos é aquela em que os discípulos se encontram fechados em casa, juntamente com Maria, tal como já os vimos anteriormente no Evangelho de São João e que aparece também no Evangelho de hoje. Os discípulos fechados em casa com medo dos judeus, mas uma atitude humilde de rezar, de pedir que a promessa que Jesus lhes tinha feito antes de ascender ao céu fosse realizada. E acho que isso é uma dica importante que nos dá o dia de hoje. A nossa fragilidade, os nossos medos, a nossa pobreza, os nossos pecados, inclusivamente, não assustam Deus, não assustam Jesus, não são um impedimento para nós podermos viver a vida de Deus, a vida do Evangelho. Porque Jesus conta com isso, conta com essas fragilidades, conta com as nossas pobrezas, e quando ele aparece aos discípulos, de facto, em vez de os recriminar pelas suas traições e pela sua falta de fé, o que Jesus fez foi, como no Evangelho de hoje vemos, foi soprar sobre eles o Espírito Santo. Essa força que Jesus tinha prometido, que quando ele se fosse embora, viria e que acompanharia os discípulos na sua vida diária, que seria um novo advogado que os defenderia, que lhes recordaria tudo aquilo que Jesus lhes tinha dito e que era impossível para eles não só recordarem, mas até entenderem. E Jesus prometeu-lhes que o Espírito Santo superaria no seu coração de tal maneira que a cada momento eles se lembrariam das palavras de Jesus, das quais iriam precisar nesse momento. E essa é a promessa que nós sabemos que foi cumprida no momento em que, no dia de Pentecostes, que era uma festa judia, e que significava a renovação da aliança de Deus com o seu povo, e desta maneira nós podemos experimentar hoje que Jesus renova, que Deus renova a sua aliança conosco. Não é uma aliança que Ele renove porque nós somos bons, porque nós nos portamos bem, não, é uma aliança em que Ele nos promete o seu amor, nos promete colocar nos nossos corações uma lei que nos vai regir, que é a lei do Espírito Santo, é a lei do amor. Hum? Portanto, este é um dia de muita alegria, um dia em que tudo começa de novo, não já contando com as nossas próprias forças, mas contando com as forças que Jesus nos envia através deste grande amigo que é o Espírito Santo. Então, se repararem na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, é muito interessante como os discípulos de repente sentem essa força que vem do alto e que São Lucas nos Atos dos Apóstolos descreve como um vento forte, como umas línguas de fogo que poisam sobre cada um dos apóstolos e das pessoas que estavam ali reunidas, portanto as mulheres, Maria, Maria Madalena, e é muito interessante porque cada língua de fogo
que simboliza o Espírito Santo, desce sobre cada um deles. Portanto, isto é uma experiência que eles têm em conjunto, mas ao mesmo tempo é muito pessoal, é muito pessoal. O Espírito Santo é aquele que está dentro de cada um de nós, mais além, inclusivamente, de se nós estamos batizados ou não, se nós somos católicos ou protestantes ou evangélicos ou budistas. O Espírito Santo é aquele que no interior do nosso coração nos fala e nos diz: olha, que é melhor ir por aqui, olha, que esta opção te vai fazer mais feliz, olha, que se te calares neste momento, vais criar um ambiente de reconciliação, se tu falares, tu, enfim, que nos vai sugerindo. Ele é muito, muito discreto, muito delicado, não nos obriga a nada, mas se nós estivermos atentos, vamos ver que sentimos sugestões dentro de nós, que nos empurra como essa aragem fresca que nos empurra a dar um passeio ao fim da tarde. Assim é o Espírito Santo, que é um consolo grande nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza também, e que é essa mão carinhosa de Deus que nos envolve e nos abraça. Neste momento que temos às vezes tanta falta de abraços. Também lembrar-nos que hoje no Evangelho de hoje, também nesta passagem dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos, quando recebem esta força do Espírito Santo, eles perdem o medo e vão para a rua e começam a falar das maravilhas de Deus, já sem medo, com uma grande liberdade. E naquela altura encontravam-se reunidos em Jerusalém pessoas de todo o mundo conhecido de então, de todos os países que se conheciam, estão mencionados nesta leitura. E todos surpreendidíssimos porque estes apóstolos, estes homens que eram uns pescadores, que eram da Galileia, que eram uns aldeões, não é verdade? Eh, Estavam a falar de tal maneira que todos eles entendiam como se falassem na sua própria língua as maravilhas de Deus. Então a grande maravilha que Deus faz é que nos abre o coração, nos faz livres de nós próprios, dos nossos medos e nos empurra a aproximar-nos dos outros e a podermos criar comunicação com os outros, não é? Porque muitas vezes nós estamos fechados no nosso próprio mundo, no nosso mundo pequeno e só nos compreendemos a nós próprios, achamos que ninguém nos entende e que bonito é que o Espírito Santo abre esses corações dos discípulos e nos abre, cada um de nós, e nos ajuda a situar-nos no lugar, a pôr-nos num lugar dos outros, e por isso os outros dizem: Ah, esta pessoa entende-me, esta pessoa fala de uma maneira que eu compreendo. Que importante é isso, não é? Nós podermos situar-nos, tentar pelo menos, não é? Porque nunca podemos compreender totalmente os outros, como Deus, não é? No entanto, podemos tentar situar-nos e o Espírito Santo ajuda-nos a isso, porque o Espírito Santo, ao mesmo tempo, dá-nos, como diz na segunda leitura, dá um dom especial a cada um, dons diferentes a cada um, mas tudo é para o bem de todos. Esses dons que nós recebemos individualmente é para o bem da comunidade, é para o bem da nossa família, da nossa sociedade, não é? Por isso, se nós pusermos ao serviço de todos aquilo que cada um é, vamos construir certamente uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade em que todos seremos mais felizes. E é esse o desafio que recebemos agora neste dia de Pentecostes. Não estamos sozinhos, não estamos sozinhos, não só porque estamos unidos uns aos outros e todos nos vamos ajudar uns aos outros, mas também porque temos o Espírito Santo que nos está a dar os seus dons todos os dias e nos está a empurrar todos os dias para continuarmos a missão que Jesus começou neste mundo, de transformar este mundo num mundo melhor, mais humano. E neste momento em que todos estamos a passar por situações difíceis, acho que é o melhor momento para nós sermos conscientes desta nossa missão tão bonita que Jesus nos confiou e com toda a confiança em nós, deixando-nos para continuar a sua missão e vamos acolher essa sua missão e continuar agora, já depois de acabado o tempo pascal, vamos passar na liturgia católica, passamos ao tempo ordinário, não é? Mas que é aquele tempo de todos os dias,
em que Deus nos vai falando e nos vai guiando através do Espírito Santo que no nosso coração nos vai dizendo muito, muito delicadamente, nos vai indicando muito delicadamente o melhor caminho, as melhores opções a fazer. Por isso, ponhamo-nos nas suas mãos e vivamos com confiança este tempo que é o tempo do Espírito Santo. Boa semana a todos.